Terá o terremoto conseguido apagar de todo as várias cidades que Lisboa foi antes de novembro de 1755? Nesta zona situada à beira do esteiro do Tejo, que entrava pela baixa até ao Rocio, existiam fábricas romanas de conserva de peixe. O esqueleto pertence provavelmente a um desses operários de Roma que aqui terminou seus dias. Depois veio a ocupação islâmica, a época medieval, os descobrimentos. Tudo está documentado nestas entranhas da cidade. O terremoto veio misturar as épocas e a reconstrução fez tábua rasa do terreno para que se pudesse construir rapidamente. Alguns buracos lembram as estacas de madeira que os prédios pombalinos têm nas suas fundações. Neste espaço há testemunho de 20 séculos de cidades sobrepostas. 800 estratos arqueológicos contam a história de um lugar que teve sempre presença humana. A proximidade do rio, fonte de alimentos e meio de comunicação, o clima ameno e a própria orientação do terreno favoreceram sempre a fixação. Curiosamente, com o terremoto foram postas a descoberto algumas estruturas romanas que haviam ficado esquecidas com as alterações provocadas ao longo dos séculos. Mas no meio de tantas memórias de Lisboa, onde encontrar os vestígios do terremoto? Temos essencialmente materiais de construção provenientes da destruição dos... E os vestígios encontram-se onde menos se espera. À beira da sede de Lisboa, a construção de um sanitário público descobriu parte de uma casa destruída pelo terremoto. Nas obras dos parques de estacionamento da Baixa, as escavações têm sido profícuas. Na Praça da Figueira, que vemos nestas imagens de arquivo, os achados quase puseram em questão a própria construção do parque. Quem poderia suspeitar que, ao estacionar o automóvel no Parque Camões, está a pisar o chão de um palácio? As escavações feitas antes da construção do parque mostravam, ainda bem demarcados, os espaços em que os condes de Cantanhede e depois marqueses de Marialva habitaram, com toda a probabilidade, desde o século XVII. O terremoto fez desabar parte do palácio e o fogo consumou a obra. A seguir ao desastre, fizeram-se uns arremedos de barracas nas zonas mais destruídas, mas com o passar dos anos veio a decadência. O espaço encheu-se de lojas modestas, casas de malta e de prostituição. Em vez de palácio, era conhecido por casebres do Loreto, até que em meados do século XIX foi tudo demolido para dar lugar à Praça de Luís de Camões. Uma das características da reconstrução pombalina e do plano pombalino para a Baixa de Lisboa assenta precisamente no desvio da orientação urbanística relativamente às pré-existências que já vinham, essas sim, da época romana. Então, tínhamos um urbanismo muito orientado para essa linha d'água antiga e que já estava encanada há muito tempo na altura do terremoto. Era essa a linha de orientação do urbanismo na Baixa, essencialmente, uma linha orientadora, e com a reconstrução pombalina, a cidade vira-se de forma perpendicular e ortogonal para o Tejo, o que é realmente uma ruptura relativamente às pré-existências. A cidade que o terremoto destruiu era uma intrincada rede de ruelas e becos, ruas tortas e estreitas, perdida ainda na sua confusão medieval. A nova Lisboa, pelo contrário, é concebida como um todo, planeada, organizada desde o subsolo ao desenho das fachadas. Deveria ser segura, porque essa era a grande preocupação de quem passara por uma tragédia como o terremoto, mas refletir também os novos tempos. A cidade nova começou a ser pensada ainda se sentiam as derradeiras réplicas do sismo. 3 militares receberam a incumbência de dirigir a tarefa. Além de Carlos Mardel, arquiteto dos Passos Reais, Manuel da Maia, o engenheiro-mor do Reino, que numa primeira fase defendia outra localização para a reconstrução da cidade. E Eugênio dos Santos, o mais jovem dos 3, arquiteto do Senado da Câmara de Lisboa.
Em 1758 já os planos estavam em execução. Ruas retas, largas, os prédios de fachadas sóbrias, sistemas de esgotos no subsolo. No resto do chão funcionariam as lojas e comércios, os andares seriam alugados para moradia. Um grande exército de soldados em formatura alinhados em batalhões atrás do seu comandante, Dom José I. Quase uma cidade militar. É uma grande obra, de facto, da engenharia militar portuguesa, sobretudo, porque pronto, justamente é o momento em que a engenharia militar portuguesa, já com um longuíssimo currículo na área do ordenamento do território e da própria urbanização, ao nível colonial, justamente atinge um ponto alto, enfim, de levar à prática toda a experiência acumulada no espaço do Império. A reconstrução pombalina, pensada em papel pelos engenheiros responsáveis pela obra e com o aval de Dom José, diga-se Sebastião José de Carvalho e Melo. Para a concretização rápida destes planos, tomaram-se medidas de exceção consideradas totalmente inovadoras para a época. Foram criados estaleiros de obras e oficinas aptas a fornecer elementos pré-fabricados. As indicações tinham de ser fielmente executadas dentro das diretivas da reconstrução, sob pena de multa. Só às igrejas se permitiram algumas inovações nas fachadas. De resto, os prédios são uma repetição simétrica, sem elementos dissonantes. Mesmo os palácios obedeceriam às mesmas regras de uma quase modéstia, distinguindo-se não pelo seu tamanho, mas pelo número de janelas. Para montar todo este projeto foi necessário também fazer uma profunda reorganização da propriedade. Diz-se que o Marquês de Pombal passava as noites na sua tenda a rever os papéis dos engenheiros e a arquitetar formas de apressar a obra. Esta entrada discreta mantém bem conservados alguns dos elementos utilizados na decoração das casas pombalinas. Azulejos no revestimento dos lambris. Mas no miolo das casas é que se encontra a arma secreta anti-sismo. Uma estrutura maleável, bastante elástica, obtida graças a um conjunto de peças de madeira. É a famosa gaiola pombalina. A técnica era tão inovadora que um estrangeiro espantava-se com o método de construção dos portugueses. O primeiro a chegar é o carpinteiro. Quando a gaiola do edifício está pronta, é que se chamam os pedreiros. Na arquitetura de Lisboa no século XIX, é com muita dificuldade que Lisboa se liberta do pombalino, justamente faz tarde ao pombalino até muito, enfim, muito entrado do século XIX, e há muito pouco espaço justamente para as manifestações da arquitetura revivalística e eclética que são características do século XIX. Sabe-se pouco sobre a gênese da gaiola pombalina. Há quem considere que se trata de uma ideia inspirada nas estruturas de madeira usadas na construção naval. A sua utilização não parece ter sido alvo de instruções escritas por parte dos engenheiros da reconstrução. Especialistas nestas matérias consideram que esta foi uma das inovações mais marcantes e mais avançadas da reconstrução pombalina. Concebida para resistir aos sismos, a gaiola tem cumprido essa obrigação nestes últimos 2 séculos e meio, embora não se tenha registado qualquer abalo semelhante ao de 1755. Em obras efetuadas em prédios pombalinos, as estruturas de madeira em carvalho ou azinho são muitas vezes postas a descoberto. Desprovidos da alvenaria, estes esqueletos de madeira quase parecem simples elementos decorativos. Mas não são. Só não se sabe se o sistema ainda é eficaz. Se os edifícios estivessem muito bem conservados, eu estou convencida que aguentariam bem um sismo enfim, de intensidade considerável. No entanto, enfim, como toda a gente sabe, tem havido imensas alterações nas estruturas, portanto, muitas vezes sem fundamentação, portanto, os próprios proprietários, as pessoas não têm, por vezes, a noção, e infelizmente alguns colegas também, portanto,
Retiram-se paredes, abrem-se, enfim, colocam-se aberturas em paredes, portanto, cortando a tal estrutura de madeira interna que é fundamental para dar a resistência sísmica àqueles edifícios. E, portanto, eu não sei se nós teremos a noção da quantidade de alterações que foram feitas às estruturas. Portanto, e esse é, de facto, o meu receio. Portanto, acho que é um bocadinho um mistério.